Boa noite a todos, com votos de paz, de muita alegria, nesse canal tão iluminado que nós temos já há 4 anos, que é o canal do YouTube do Centro Espírita, Augusto Silva, e estamos já desde esses 4 anos no estudo do Evangelho, o estudo das cartas de Paulo. Então, é com muita alegria que a gente dá boa noite para aqueles que estão no exato momento em que a palestra é publicada, né? Mas também bom dia, boa tarde a todos que vão assistir em outros momentos. O bom é isso, é que fica gravado, a gente pode compartilhar, a gente pode encaminhar e distribuir muita luz, muita paz e o conhecimento do Espiritismo e o conhecimento do Evangelho, mas sobretudo a prática, aplicá-lo em nossa vida. E é muito isso que nós vamos falar hoje, porque hoje nós estamos aqui com o livro Pão Nosso, é o capítulo 79, intitulado O Mas e os Discípulos. Então, sejam todos bem-vindos, de forma presencial também, esse estudo é feito às quartas-feiras, 19h30, no Centro Espírita Augusto Silva, e também nós estamos seguindo uma carta, né? Então, podemos continuar os estudos na quarta que vem e também ver os anteriores para seguir a sequência de estudos de Paulo, que é feita por Emmanuel, o Espírito Protetor de Chico Xavier. Aí nós estamos lá na cidade de Filipos, na Grécia, a carta que Paulo escreveu aos amigos de Filipos, os chamados filipenses. E é algo muito conhecido, é uma passagem evangélica muito divulgada como um lema, né? Que é: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículo 13. Então, nós vamos estudar, o Emmanuel vai fazer até vai dar uma aula de português para nós, né? Porque ele vai falar esse mas. Aonde que a gente conjuga esse mas no Evangelho, e ele vai vai potencializar a nossa prática com Cristo ou vai abafar. Então, ele vai dando essas várias características entre um discípulo que usa o mas numa forma de conjugar na frase e usa o mas de outra forma. Uma vai ser positiva, a outra não vai ser. Mas aí eu queria só assim, porque o texto está muito bonito, nós vamos ficar só nele, só no Pão Nosso, porque ele é mesmo um chamado para todos nós, mas aí é bom a gente dar uma repassada em conceitos doutrinários. Sempre bom a gente pegar o Livro dos Espíritos e reler, e rever, e pontuar algumas coisas. Então, nós estamos temporariamente encarnados, mas o que nós somos? Na pergunta 76, os espíritos dizem para Kardec que nós somos os seres inteligentes da criação. Nós povoamos o universo fora do mundo material. Então, nossa morada, nossa essência não é essa. Nós estamos aqui de passagem. Então, a pergunta 76, a espiritualidade superior que vai codificar, vai organizar, né, todo esse Pentateuco para todos nós, para o nosso estudo, para a gente saber o que somos, de onde viemos e para onde vamos, né? A importância disso em nossas vidas. E aí nós começamos a entender, então, que nós somos os seres inteligentes da criação. Nós povoamos o universo fora do mundo material. E na pergunta 100, Kardec vai compreender e passar isso para a gente, que nem todos os espíritos estão na mesma categoria. A gente vai avançando, a gente vai progredindo. E aí ele classifica nós espíritos numa escala espírita, de espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos puros. Então, nós vamos passar por essas fases. E nós temos em Jesus Cristo o modelo, guia e modelo da humanidade, esse espírito puro, crístico, que já percorreu toda a escala evolutiva. Nós um dia chegaremos lá. Mas aí Kardec pergunta, na questão 114 e 115, se teve privilégio na criação. Será que alguns, né, são discípulos, são pessoas valiosas, valorosas, proativas, porque elas foram criadas um pouco melhor, diferente daquele que ainda está na crueldade, na maldade, na maledicência, na fuga ao dever? E aí os espíritos dizem que não, que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Eles não são maus ou bons por natureza. Somos nós que nos melhoramos, e melhorando a gente passa de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. E aí tem um estudo maravilhoso
progressão dos espíritos, né, onde Kardec vai estudar aqui o progresso dos espíritos. Porém, na questão 132, chega um momento em que a gente povoa o universo, fora do mundo material, mas é necessário a encarnação. Então, uma outra pergunta bem clássica, bem conhecida, é a 132, que diz que a gente encarna porque a gente precisa tocar na obra da criação. Então, Deus impõe a encarnação com o fim de que a gente chegue à perfeição. Então, ao mesmo tempo que a gente espia, a gente é provado, a gente tem uma missão, e nisso o espírito vai ganhando condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Só que uma existência não é possível. Aí, mais adiante, a gente vai percorrendo o Livro dos Espíritos, a gente chega na questão 166, que é a questão que estuda a reencarnação. Como a gente pode alcançar a perfeição? Se existe uma escala espírita e a gente sai de espíritos imperfeitos para espíritos puros, como que eu posso fazer se nessa existência eu não conseguir? Aí os espíritos dizem, sofrendo a prova de uma nova existência, depurando-se, a alma vai transformando, mas para isso é necessário as provas da vida corporal. E aí eles dizem, né, eles balizam um princípio doutrinário que é a reencarnação, dizendo: todos contamos com muitas existências. E aí, no final, a gente chega à condição de espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, nós vamos caminhando, caminhando. Aí a gente chega na questão 621, tá vendo? Nós estamos caminhando uma sequência lógica, porque é o cerne dos princípios básicos do Espiritismo, é a obra basilar, o Livro dos Espíritos. Então, o que somos, o que estamos fazendo aqui na Terra, de onde viemos, para onde vamos. E aí, como que a gente faz para ser aquele discípulo? Se o tema hoje é o mas e os discípulos, qual o caminho a seguir? A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência. Só que a gente esquece, sempre temos os missionários, os homens de bem, que vêm lembrar para a gente a lei do amor, a lei do bem. Porque a gente esquece e despreza. Então a gente esquece, mas também a gente despreza os convites, desprezamos os avisos para seguirmos para o bem. Então, nós vamos aprimorando, entendendo essa lei de Deus que está na nossa consciência, por esses homens de bem que vêm revelar a lei de Deus. E eles nos esclarecem e vivem isso na primeira lei divina, que é a lei do bem e do mal, que nós seremos responsáveis pelo mal que haja resultado da gente não haver praticado bem. E que nos cumpre fazer o bem no limite das nossas forças. Então, nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui, caímos do nada, não. Tem um planejamento, tem um motivo, existe todo um aparato, um cuidado, que é a lei gravada em nossa consciência. A gente pode fazer quantas existências quiser, a gente, né? Só que, quanto mais para o bem eu fico, há muitas provas, eu me forro. Eu não preciso, às vezes, passar por tantos problemas, percalços e dificuldades, ok? Porque aí eu vou estar seguindo o bem. Então, cumpre para cada um de nós fazer o bem no limite de nossas forças, e a gente responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí a gente chega na lei divina, que é a lei do trabalho. A questão 674, quando diz para a gente que toda ocupação útil é trabalho. Por trabalho, será que só podemos entender aquele do salário do fim do mês? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Os animais trabalham, a natureza trabalha. Então, o trabalho é uma necessidade que nos obriga, porque senão a gente permaneceria eternamente na infância. Então, é para nos aprimorar, evoluir, a gente tem essa lei do trabalho. Mas nós vamos refletir aqui com o Emmanuel e Chico Xavier o trabalho do bem, o trabalho decisivo em sermos discípulos de Jesus. E aí, para encerrar, existe a quarta parte, né, do Livro dos Espíritos, são das penas, das esperanças e consolações futuras. E aí a questão 967, o Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Então, aquele discípulo fiel, aquele discípulo aplicado de Jesus, ele é um bom espírito.
Qual que é a felicidade dele? E aí olha o que os espíritos dizem. A felicidade é o quê? Em conhecer todas as coisas, não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que une os bons espíritos é uma fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, a felicidade desses espíritos é proporcionada à felicidade, à elevação, né? Quanto mais elevado, mais feliz, né? Então, olha que interessante, ser feliz pelo bem que fazem. Então, Jesus veio aqui na Terra no momento certo da nossa maioridade, nos trazer essa lei do amor e vivenciá-la. Jesus é o Espírito puro, crístico, é feliz pelo bem que faz. Por isso que ele perdoou, ele entendeu, ele compreendeu, ele foi atrás dos discípulos que o traíram, que o negaram, né? Ele entendeu tudo porque ele faz o bem, ele é feliz por fazer o bem, por servir, por essa lei da natureza que a gente não entende. A gente quer ser servido. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Ele fala: aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então, a todo momento, Jesus estava falando: eu trabalho até agora e meu pai também, curando a mão de um homem na igreja, na sinagoga, no momento que era sábado, que não podia, né? Segundo os preceitos, o culto exterior dos judeus. Então, a gente falou disso tudo para entender de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra, e a glória sublime de estarmos aqui nos candidatando a sermos discípulos de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi assim que Paulo disse aos Filipenses. Mas existe um mas. E é isso que o Emmanuel vai trazer. O que pode fazer com que a gente atrase, que a gente não consiga, que a gente continue desprezando a lei da consciência que está gravada, e continue a gente ficar nessa roda de ciclos reencarnatórios, que a gente não sai às vezes do lugar, a gente ainda continua com as mesmas mazelas, os mesmos erros, imperfeições, é porque a gente está conjugando essa palavra de 3 letras, esse mas, de forma errada, de forma equivocada. E é muito interessante como Emmanuel traz, né? Porque ele vai dizer do discípulo aplicado, como é a fala, como é, né, a atitude mental, a fala, o pensamento, o vigor de um discípulo aplicado. Porém, como que é as declarações, como são as declarações de um discípulo preguiçoso. Então, vamos ao discípulo aplicado, que é o que ele fala. De mim mesmo, nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Outra frase, outra mentalidade, né, do discípulo aplicado. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Então, olha o mas. O mas está depois. Ele entende as suas imperfeições, mas sabe que Jesus vai suprir de recursos, mas sabe que Jesus conduz. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, guia e modelo da humanidade, não nos deixaria órfãos. A sua promessa de estar conosco. Então, esse é o discípulo aplicado. Nós aqui somos o que? Espíritos imperfeitos, várias encarnações, a gente esquece e despreza a lei de consciência, a gente esquece do trabalho, a gente acaba não fazendo bem no limite das nossas forças, não entende que toda ocupação útil é trabalho, mas a gente sabe que Jesus vai suprir de recursos, que Jesus vai me conduzir no caminho. O aprendiz preguiçoso, porém, de outra forma, o que ele fala? Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, olha a mentalidade, o que fica ali no pensamento desse aprendiz preguiçoso. Eu não descreio da bondade de Jesus, então eu creio em Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. E outra forma também, de se conduzir pela preguiça, pela ociosidade. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Né? São muitas
muitas coisas, né? Como a gente vê nos relatos do Evangelho, né? Aquele louco, né? Que foi criando aquele tanto de celeiro, né? Então ele não tinha forças, né? Para o trabalho cristão. O homem que queria enterrar os mortos para depois seguir Jesus, ou aquele que tinha muitos bens, né? E falou: como é que eu faço? Eu tenho muitos bens, como é que eu vou largar isso tudo para te seguir, Jesus, né? Então, é o aprendiz preguiçoso. Então, o primeiro, que é esse discípulo aplicado, ele galga a montanha da decisão. Então, o que o Emmanuel vem falar para a gente é se nós vamos refletir, todos nós, qual a nossa decisão em realmente sermos discípulos de Jesus? Ou se nós estamos alimentando, identificando as nossas fraquezas e estamos ali deixando elas nos levarem sem a luta para domar essas imperfeições. Então, o discípulo aplicado, que sabe, de mim nada possuo, mas Jesus vai me suprir de recursos. Não disponho de perfeito conhecimento, mas Jesus vai me conduzir. Ele tem uma montanha que ele está subindo, que é a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, mas confia em Jesus e delibera viver das lições. Então, eu sei que eu de mim nada posso, mas eu sei que Jesus vai multiplicar as minhas migalhas e vai me potencializar. E não vão faltar recursos do alto. Porque se a gente ainda fosse percorrer mais ainda o livro dos Espíritos, a gente veria a intervenção dos Espíritos em nossas vidas. Espíritos protetores, familiares, missões de Espíritos que estão para quê? Para nos empurrar, nos fortalecer, nos direcionar. Mas é preciso que a gente galgue essa montanha da decisão. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu nada possuo de bom, mas Jesus vai me suprir. Jesus vai me conduzir. Então, esse é o discípulo aplicado que está galgando a montanha da decisão. O segundo, que é o preguiçoso, o que ele quer? Ele estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. Ele furta, ele se ausenta, ele não está presente. Ele prefere o quê? Ele prefere o vale fundo da experiência inferior. Ele quer o descanso e não a lei universal do trabalho. Quando Kardec estuda a lei de trabalho, ele pergunta sobre o repouso. E o repouso é necessário até para dar mais liberdade para o nosso pensamento. E isso é algo que vai muito pessoal. O limite das nossas forças não tem uma regra. Cada um sabe o que é necessário para o seu repouso e o quanto tem de limite de forças para o trabalho. Então, mas esse discípulo preguiçoso, que é aquele que, eu não tenho força para o trabalho, mas eu não tenho força, mas o mundo não me permite. Ele descansa no vale fundo da experiência inferior. Reconhece Jesus, mas prefere furtar-se, né, a essas graças que Jesus conferiu. Então, o que nós estamos fazendo em nossas vidas? Decisão ou estamos descansando, ou estamos nos furtando ao trabalho? O primeiro, que é esse discípulo que Emmanuel traz aqui, o que ele faz? Ele fixa a mente dele está onde? Na luz divina. Ele foca que Deus é tudo posso naquele que me fortalece, que Deus é bom, é infinitamente justo, bom, misericordioso, e existem vários espíritos que trabalham em nome do evangelho, em nome da luz, em nome do progresso, e que eles vão nos ajudar, eles vão identificar a nossa migalha de boa vontade e vão potencializar. E nisso a gente vai seguindo, a gente vai galgando essa montanha da decisão. Então, o que nós estamos buscando? Decisão, fixar a mente na luz divina, ou estamos parando o pensamento nas nossas limitações? Porque realmente, se a gente olhar só para as nossas limitações, a gente não vai conseguir fazer nada. Mas o convite que Emmanuel nos traz hoje é para isso. É para a gente fixar a nossa mente na luz divina e seguirmos adiante. Não estacionarmos. Olha o que ele diz aqui. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Aí o que vem quando a gente para nisso? Vem culpa, vem remorso, vem tudo que vai paralisando.
É como esconder o nosso talento. É como a parábola. Aí eu tive medo, eu escondi meu talento. Eu não fui multiplicar, né? Eu não entreguei ela para os banqueiros, sabendo que eu não teria condição. Então, o segundo, que é esse discípulo preguiçoso, ele para o pensamento nas próprias limitações. Ele não entende que ele pode ser fortalecido, que ele pode tudo. Fortalecido em Deus, na espiritualidade e em Jesus, que é nosso irmão. Então, sempre nas nossas vidas, tudo que a gente for fazer de decisão, ou que a gente vai parar, vamos pensar. Porque o Emmanuel está falando aqui de uma conjugação verbal do mas. M-A-S, o mas. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o evangelho. Olha, uma palavra de 3 letras e ela define a nossa posição íntima perante o evangelho. Perante o evangelho, o meu mas, ele vai me definir. Um espírito que galga a montanha da decisão ou que paralisa nas próprias limitações, que descrê, que quer o vale fundo da experiência inferior. Então, o mas é a conjugação que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o evangelho. Se a gente coloca o mas à frente de Jesus, exprime-nos a firmeza, a confiança, a fé e o valor. Mas se a gente coloca o mas depois de Jesus, nós estamos nos situando na indecisão, ociosidade, impermeabilidade e indiferença. Olha as 4, ele coloca 4, né, situações, 4 virtudes, 4 situações, né, 4 características, 4 atributos de um e de outro. Vamos ver como é que ele faz esse português aqui, como é que ele conjuga. Então ele falou, se o mas vem à frente do santo nome de Jesus, exprime-nos firmeza, confiança, fé e valor. Se a gente coloca o mas depois de Jesus, situa-se a nossa indecisão, ociosidade, impermeabilidade e indiferença. Então, eu vou ler a frase de novo para vocês verem onde que o mas tem que estar. De mim nada posso, nada possuo de bom, mas, você coloca o mas antes, mas Jesus vai me ajudar, Jesus vai me potencializar. Então, você coloca as suas limitações, mas você entende que o divino amigo vai nos potencializar. E o mas, quando a gente coloca o mas depois do santo nome, aí a gente está colocando a nossa ociosidade, porque ele coloca assim, não descreio da bondade de Jesus, mas não dá para seguir. Ah, o mundo, mas não dá. Então, se a gente coloca o mas depois de Jesus, é porque você está preferindo o mundo. Você está preferindo a ociosidade, você está preferindo o que ele diz aqui, a indecisão, ociosidade, impermeabilidade e indiferença. O mas à frente de Jesus, aí nós estamos usando essas virtudes que nós temos que ter aí, ó. Firmeza, confiança, fé e valor. 3 letras que definem o nosso rumo. M-A-S. Mas. Assim recomendo meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Então, olha como que o Emmanuel hoje nos dá uma aula de português, de conjugação. Então, repetindo. Assim recomenda meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Tá bom? Não é, às vezes a gente não queria estar naquela situação, mas Jesus me pede isso. Não é assim que Paulo de Tarso fala? Que queres que eu faça? É para eu entrar na cidade? É para eu ficar 3 anos no deserto? Eu já queria estar na sinagoga pregando, mas Jesus vai me falar o momento certo, tá vendo? Então você reconhece, você fala, mas é Jesus quem sabe. Jesus vai me indicar o momento certo, Jesus vai me ajudar, vai. Então eu estou seguindo. E quando a gente coloca o mas depois de Jesus, é assim, Jesus aconselha o perdão, mas não é para mim. Eu não tenho força, isso é só para Jesus. Então, Jesus perdoou na cruz, mas eu não sou Jesus, mas eu não posso, mas para mim não dá.
Então, a gente sempre coloca o mas depois. E isso é muito perigoso porque nós já estamos despertos para a lei. A lei gravada em nossa consciência. Então, a gente já sabe, mas não estamos seguindo, porque a gente quer o quê? Ociosidade, indiferença, indecisão. A gente ainda está colocando mas depois de Jesus. Servindo ao mundo. Não servindo, né? A Jesus, que é nosso irmão, Deus, que é nosso Pai. Então, Emmanuel encerra dizendo: através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Então, se a gente pegar esse texto, né, fazer até um paralelo, discípulo aplicado, né, a gente pode rever aqui, o discípulo aplicado, ele reconhece, galga a montanha da decisão, reconhece as fraquezas, mas confia em Jesus, né? Ele fixa a sua mente na luz divina, ele entende que às vezes o mundo pede uma coisa, mas Jesus pede outra, ele vai no mas Jesus pede isso, eu vou seguir a Jesus, né? E ele tem definido a sua posição íntima perante o evangelho com firmeza, confiança, fé e valor. Isso vai definir o que? A nossa profissão de fé, através de uma palavra pequena e simples. O mas colocado depois é o discípulo preguiçoso, o discípulo que se estaciona na ociosidade, é aquele que para o pensamento nas próprias limitações e fica ali, limitado. Aí ele é indeciso, ocioso, impermeável, indiferente e por fim ele diz, você confessa a sua ineficiência. Então esse mas é a nossa posição diante do evangelho. Essas 3 letras definem o nosso rumo. Então, fica para essa noite essa reflexão. Qual rumo, qual decisão, qual montanha eu estou galgando? Estou com o mas, né, com Jesus, ou estou o mas depois de Jesus? Né? Então, estamos fazendo a nossa profissão de fé ou a nossa confissão de ineficiência, porque sempre a vida vai nos pedir uma posição. Todos nós, a todo momento, a gente está posicionando os nossos rumos, os nossos valores, as nossas decisões, em todo momento. Então, muito importante a gente entender o que a gente está fixando. Se é a mente, né, fixando a mente na luz divina e seguindo adiante, ou se a gente está fixando nas limitações. Eu não tenho tempo, eu não tenho idade, eu não tenho perfil, eu não posso, eu não tenho forças. Sempre assim. E a gente vai adiando a prática do bem, a gente vai adiando fazer o bem, adiando estarmos numa ocupação útil, porque a gente coloca o mas para depois, a gente confessa a nossa ineficiência. Para encerrar, Emmanuel nos convida a lembrarmos de Paulo, né? Paulo de Tarso, não obstante ser apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, que esse estudo, que essa reflexão, que essa noite de quarta abençoada para todos vocês, para os lares de vocês que estão aqui nos escutando, recebam as vibrações amorosas de Dr. Augusto Silva, dos benfeitores espirituais dessa casa, levando muita paz, muita luz, muito direcionamento para as nossas decisões, para que a gente fixe sempre a nossa mente, nosso pensamento, braços e mãos, no pensamento do Evangelho, com Jesus. Sejamos firmes, sejamos discípulos, sejamos amigos do Cristo, porque é assim que ele nos exemplificou e nos convidou. Então, uma boa noite a todos, que possamos retornar quarta que vem, continuando aí com Paulo de Tarso a sua caminhada nas suas cartas abençoadas. Uma boa noite a todos.